A paz seja com todos vocês, abençoado de Deus. A mensagem que eu trago hoje para vocês está no livro de Yohanan, no hebraico, no original, que para nós é João, que significa Deus é cheio de graça, agraciado por Deus, a graça e a misericórdia de Deus, e Deus perdoa. O significado do nome dele engloba todas essas palavras. Mas vamos lá. A mensagem que trago está nesse livro de João 21, dos versículos 15 a 22. Vamos ler? Assim, após tomarem o de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou: Cuida dos meus cordeiros. Outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou: Pastoreia minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabe que eu te amo. Comissionou Jesus: Apacenta minhas ovelhas. Em verdade, eu te afirmo, quando eras mais jovem, tu vestias a ti mesmo e ia para onde desejavas. Mas quando chegares à velhice, estenderás as mãos e outra pessoa te vestirá e te conduzirá para onde tu não queiras ir. Isso falou Jesus, significando o tipo da morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Dando uma pausa aqui, nesse momento. Quando Jesus fala esse sentido, ele faz essa profecia a ele, historiadores falam que no momento da morte dele, para quem ainda não estudou essa parte, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E quando estava indo, aí falaram que pessoas vestiu ele e outros o crucificaram. Ele disse: Não quero ser crucificado, não sou digno de ser crucificado como o meu mestre foi. Me crucifique de cabeça para baixo. E o crucificaram de cabeça para baixo. Aí, quando o Senhor falou isso, estava mostrando a ele o que viria pelo futuro. Mas vamos continuar. E assim que terminou de proferir essas palavras, acrescentou: Segue-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os acompanhava. Assim que Pedro o viu, perguntou a Jesus: Senhor, mas quanto a este homem? Então Jesus lhe respondeu: Se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Entretanto, quanto a ti, segue-me. Segue-me, João. Segue-me, Pedro. Segue-me, Maria. Segue-me, João. Segue-me, Alberto. Segue-me, Roberto. Segue-me, José de todos os mundos. Segue-me, João. Segue-me, Maria. A mensagem, a palavra que quero trazer a vocês hoje em cima desse tema, em cima dessa frase final, segue-me. Como eu posso falar, como eu posso explicar? Uma característica nossa humana que, dependendo de como for feita, é benéfica. Mas muitos fazem maleficamente. Qual é? Uma característica ímpia, pagã. Uma pessoa mau, que nunca um cristão deveria praticar da mesma forma, mas pratica. Qual é? O ato de estar se importando malignamente com o seu próximo. Está falando da vida alheia, constantemente. Isso é característica do povo ímpio do mundo, não de um cristão. Mas os cristãos estão com o mesmo mundanismo, trazendo as mesmas imundícies do mundo para dentro da igreja. Estão com as mesmas características. Você só deve falar do seu próximo, se preocupar com ele, falar dele para outro, se for para dizer: ali é um homem de Deus. Fulano é um homem de Deus. A irmã é uma mulher de Deus. Ou, olha, o irmão está passando uma necessidade aí, gente. A irmã está passando uma necessidade aí. Vamos ajudá-lo? Ou se alguém chegar até você falando dele ou dela: olha, aquele irmão só dá para fazer o que não deve.
Só dá para fazer prática, só dá para fazer o que não deve. Envergonha constantemente o evangelho, envergonha constantemente a palavra de Deus. Tudo bem, está certo. Nós que defendemos o evangelho verdadeiramente e temos amor a Cristo de verdade, nós ficamos indignados com algumas situações de algumas pessoas que escandalizam, que envergonham o evangelho. Sim, tudo bem. Mas a nossa missão é ajoelhar e orar por ele. É a missão que Cristo deixou. Orar. A nossa missão é essa, orar. Não está falando dos outros. Que essa característica que o ser humano tem, o cristão, quando se converte verdadeiramente, ele tem que mudar os seus atos. Mas, Senhor, e esse aqui? Como ele fala aqui. E quanto a esse aqui? Quem te importa? O teu foco sou eu. Eu. Você tem que visar sua mente em mim. Já vem a irmã. História real. Já vem a irmã. E aí, irmã? Pai do Senhor. Glória. Como é que está? Está bem? Estou bem. E aí? Está firme na igreja? Ah, eu saí da igreja. Oxe, por quê? Ah, eu tive uma decepção lá. Oxe, e foi. Qual a decepção que você teve? O pastor de lá, rapaz, estava traindo a esposa dele com uma membra da igreja. Uma mulher também casada. Oxe, foi. Ela, um homem daquele, um homem reto, irrepreensível na palavra, dava até lição de moral nos outros, dava conselhos e tudo, um homem que parecia tão certo, tão reto. E agora foi pego no flagra. A confusão danada que deu. E foi pego no flagra. Foi. Ele saindo num hotel com a irmã. Aí se espalhou, foi um escândalo, o marido queria matar aquele negócio todo, deu polícia, aquele negócio todo. Olha para aí. Aquele homem, o pastor da igreja que parecia tão irrepreensível, tão reto, estava metido com a irmã da igreja. Traindo, fazia tempo, rapaz. Oxe. Aí eu fiquei assim, decepcionada, e terminei saindo da igreja. Aí, eu não quero nem saber mais disso. Eu me decepcionei com as pessoas das igrejas. O seu foco sou eu. Cristo Jesus disse, sou eu. Você não pode depositar suas esperanças no homem da terra. Não pode estar se preocupando. Maldito o homem que confia no outro. Declara o Senhor. Declara o Senhor. A Bíblia fala que o Senhor olhou lá de cima para a terra e olhou assim, e disse, não há um justo sequer aí, nenhum. Tem guerreiros, guerreiras, mas perfeito? Não. Todos pecaram. E todos estão destituídos da glória de Deus. Paulo falou, judeus, gregos, gentios, todos estão debaixo do pecado. Todos pecaram. Todos. E por que tu deposita tuas esperanças nos outros? Por quê? A outra também. Sai da igreja. E foi. Tem umas pessoas boas na igreja. Tem umas irmãs boas, uns irmãos bons. Mas tem outros antipáticos, chato. Não me entrava na goela. Aí eu peguei e saí da igreja. Saí, agora estou em outra lá. Que te importa a vida do outro? Mas Senhor, como o Senhor disse assim que Pedro o viu, perguntou a Jesus, Senhor, mas quanto é este homem? Então ele respondeu, se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Entretanto, enquanto a ti, segue-me. João, Pedro, Maria, José, de todo mundo, Henriques, Robertos, sigam-me. O seu ponto, o seu fundamento sou eu. Não é fulano, mas Senhor, ele não dá o dízimo. Senhor, ele envergonha o evangelho. Mas Senhor, ele anda fazendo aquelas coisas, calúnia. Trai a esposa, mente, tem a boca suja, é agressivo com os outros. O que te importa? Ele vai prestar conta a Deus. É você e eu. O seu ponto de equilíbrio sou eu. Edifique sua casa sobre a rocha, que sou eu. Eu sou o seu ponto. O seu fundamento sou eu. Se você depositar suas esperanças no homem da terra, na mulher da terra, eles caem e você vai junto. Mas se tu edificares tua casa sobre a rocha, que sou eu, jamais vai decepcionar. Acabem com esse negócio de estar falando dos outros. Porque isso é característica do ímpio. Como eu disse, um homem, uma mulher de igreja convertida verdadeiramente, ela só abre a boca para falar do próximo quando é para elogiar. Olha, homem de Deus, mulher de Deus, muito bom. Ou, olha, o irmão está passando aperto, está passando necessidade, irmã, vamos ajudar, pronto. Mas olha, para condenar, quem acusa é o acusador, é o inimigo. Nós não. O que nós fazemos? Oramos. Oramos.
Não envergonhando cada vez mais. Não, nós oramos. Mas infelizmente essa imundície do mundo entrou dentro da igreja. Os irmãos estão do mesmo jeito. É um falando, olha para aquilo ali, olha isso, aquilo outro. Ah, aquele homem faz isso, aquela mulher faz isso. Que te importa o teu ponto de Jesus a Pedro? Isso é para todos do mundo. Que te importa? O teu foco sou eu. A tua visão é eu. Olha, presta atenção em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Sem mim nada se pode fazer. Todo aquele que está em mim dará e produzirá frutos. Não está se preocupando com a vida dos outros, está falando dos outros malignamente, como faz os índios. Não está depositando as esperanças em homens e mulheres da terra, porque quando eles caírem, eles pecarem, você cai junto. Não. A sua visão, o seu foco é Cristo. A sua preocupação é Cristo. O seu prazer, o seu amor é para com Ele. Ele, a sua visão é Ele. Se preocupa sim com os irmãos, em orar por eles, em amá-los. Mas não está falando de um e de outro. Olha aquilo outro, isso, aquilo outro. Acabem com isso. Diz Jesus. Olha o que Jesus disse, como vocês leram. Siga-me. Roberto, Maria, José de todo mundo, Joãos, Márcios, Robertos, Valmiras. Sigam-me. Sigam-me. O meu foco sou eu, Jesus. E essa mensagem que deixo aqui para vocês, abençoados. A paz seja com todos vocês. Amém. Até a próxima.